Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje da Jornada Agile, vamos falar sobre a próxima métrica que é o WIP. A gente prometeu, eu gravei um vídeo aqui sobre as principais métricas, estou deixando aqui em cima. Visita lá quando acabar de ver esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá, você vai perceber algumas métricas importantes para aplicar no teu projeto. E eu considero que o WIP é uma das coisas extremamente importantes e você vai perceber o quanto ele impacta dentro de outras métricas. Então, fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, para quem ainda não assistiu o vídeo das principais métricas e também... por favor, ajuda a gente, né? A gente está crescendo muito, mas eu preciso da sua ajuda. Você não vai pagar absolutamente nada. Se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho, inscreve-se aí no canal, porque isso ajuda a gente, fortalece a gente para criar mais conteúdo. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo, né? E é muito importante, ativa o sininho também para os próximos vídeos você ser avisado, para que a gente continue gerando mais conteúdos para vocês e compartilhe o que vocês gostariam de saber. Acho que é importante também a gente poder direcionar os vídeos para a necessidade de vocês, tá bom? Bom, se você não assistiu nem o vídeo completo lá sobre as principais métricas que a gente falou e nem tampouco o anterior, lembrando que a gente já tem um de lead time e cycle time gravado, que eu estou deixando aqui no card aqui em cima para você assistir. Tem também o de throughput, que é importante você assistir, e esse é do WIP. Antes de começar a falar um pouco do que é o WIP, deixa eu fazer, e eu fiz isso no de throughput, classicamente uma divisão entre as métricas ou indicadores, enfim, que a gente tem dentro dos projetos. Existem duas grandes famílias, que é o lagging e o leading. O lagging, basicamente, são indicadores, são métricas em que o lagging, tá? Em que você não tem mais o que fazer. São indicadores que você constata, você só mede e acompanha como é que está ele na linha do tempo, mas você não pode mudar ele depois dele gerado. Ele não é um indicador, não é uma métrica que vai influenciar outras. Não, ele é influenciável, digamos assim. Já o leading não. O leading são indicadores, são métricas que você vai acompanhando durante o projeto, que se você mexer nela, você impacta em outras, ou seja, você impacta em outras que são laggings. Então o leading é importante. E o WIP é uma leading. Ela impacta diretamente, por exemplo, o throughput. Ela impacta diretamente o lead time, que são métricas lagging, são lagging indicators. São influenciáveis por outros, como o leading, que no caso é o WIP. Baseado nisso, a gente tem a lei de Little. Eu já falei no vídeo lá de throughput, mas a lei de Little é exatamente assim. O WIP, ele acaba influenciando no throughput e no lead time, porque, por exemplo, o throughput é o WIP dividido por lead time, ou lead time é o WIP dividido por throughput. Então você percebe que o WIP... e o WIP é a multiplicação dos dois, né? Throughput vezes lead time. Então assim, você precisa medir o WIP. É importante que você meça o WIP, porque através da medição e do acompanhamento do WIP, você vai ter impacto em outras métricas do projeto. Você vai melhorar, por exemplo, o lead time, que é a quantidade de dias, enfim, horas, seja lá a unidade de medida que você esteja. Se você mexer no WIP, você vai melhorar isso. Você vai aumentar ou diminuir, porque se o WIP, o que é, né? Aliás, vamos começar daqui. O WIP é Work in Progress. É a quantidade de itens que eu tenho dentro do fluxo. Que fluxo, Marco? Lembra do quadro Kanban, do quadro Scrum, onde a gente tem fases e essas fases ela compõem um fluxo, né? Que pode começar do backlog, depois vai para análise, doing, teste, homologação, pré-produção, produção, whatever. Cada um tem o seu, isso não é padrão, existe uma recomendação, mas isso é customizável para cada projeto. Mas o WIP é todas as histórias que estão dentro do fluxo, desde que você comece a incluir dentro do quadro até o Done. O Done não conta. Por quê?
O Done não conta porque são histórias em progresso. Se está no quadro, está em Done, você exclui elas daqui dessa conta. Então, para ser simplista, tem lá Doing, teste, homologação e o Done, por exemplo. Tudo que tiver entre o Doing e o homologação, você conta, porque elas estão em progresso. Então, ali você faz o work in progress. Você mede quantas histórias você tem ali. É diferente de em cada fase do fluxo, existe um limite de WIP, que é quantas histórias a gente pode ter dentro daquela fase. A gente pode ultrapassar aquilo? Bom, o By the Book diz que não, mas a gente sabe que existem excepcionalidades que a gente pode ter, por exemplo, vamos supor que o limite do WIP em Doing, ou seja, de histórias que estão sendo desenvolvidas, é 3. E aparece uma história de âmbito ou de escopo legal, que tem prazo, né, que a gente chama de expedite, que inclusive a gente às vezes monta um fluxo específico para o expedite dentro do quadro, mas a gente ali pode ter alguma coisa excepcionalmente ultrapassando o WIP. Isso precisa ser extremamente justificável, isso precisa estar sendo colocado em documentação para poder explicar no futuro por que isso passou. Isso precisa ser colocado em alguma cerimônia, se tiver no Scrum, por exemplo, na retrospectiva, por que aquilo aconteceu, para melhorar o processo propriamente dito, mas isso é uma exceção da exceção. O WIP, o limite de WIP não pode ser ultrapassado. E uma coisa, quando você olha o quadro, né, Doing, teste, homologação, eu tenho que mexer nesse quadro sempre do status mais avançado para o menos avançado. O que quero dizer com isso? Eu quero entrar com alguma história no fluxo. Se o limite de WIP já tiver sido atingido, para você poder incluir uma outra história, sai do backlog e vai para Doing, você tem que mexer em alguma história no processo depois do Doing para dar margem que histórias evoluam para a fase seguinte, para criar um espaço dentro do Doing para você tirar alguma coisa do backlog e colocar no Doing. Você tem sempre que movimentar as histórias do fim para frente e nunca da frente para o fim do fluxo. Tá claro isso? E então não confunda limite de WIP, que cada fase do fluxo tem o seu, com o indicador WIP, que é a quantidade de histórias que a gente tem dentro do fluxo. Isso é importante você saberem, tá certo? E, como eu já falei, aumentar o WIP ou diminuir o WIP tem influência direta dentro do throughput e do lead time, porque a lei de Little mostra isso matematicamente. Se você tem dúvida, vai lá no vídeo de throughput, onde eu faço uma demonstração, criei uma planilhazinha Excel, onde a gente consegue mostrar essas influências em mexendo no WIP, como é que influencia no lead time, enfim, o throughput. É importantíssimo que você acompanhe a WIP, porque ela é, como eu falei, uma leading indicator e ela vai afetar um lead time, um throughput, que é uma lagging indicator. Tá claro? Duas coisas importantes que precisam ser citadas aqui no WIP. Uma é um vilão que a gente tem, que são as histórias em blocked. Marco, as histórias em blocked contam dentro do cálculo do WIP? Contam. Ela está no fluxo? Tá. Ela está num status. E, de novo, volta e meia eu falo isso nos meus vídeos. Não faça uma fase do fluxo como blocked. Por quê? As histórias nas condições de temperatura e pressão normais, elas têm que passar por todas as fases do fluxo. Se existir uma fase em que uma história possa pular ela, porque não tem bloqueio, então ela não é uma fase, ela é um status da história. Você cria esse status na história e grava a história que ela esteja naquele momento do fluxo, ou seja, ou em teste, ou em desenvolvimento, porque faltou alguma informação, bloqueia ela, bota a data de bloco de quem é a pessoa que está, de quem é a pessoa que a gente está dependendo para resolver aquele bloco. Agora, se você tem histórias em bloqueio ali dentro, ela vai contar no teu WIP, normal. Mas ela está em bloqueio, Marco, não interessa, ela está dentro do fluxo. Então você vai contar. Então, um mantra que a gente tem dentro do Agile é: pare de começar e comece a acabar. Porque se você tem os bloqueios e começa a trazer mais histórias, não, tem que trazer, vai botando, aquela lá está em bloqueio. E se ela desbloquear?
o que vai acontecer? Vai muito possivelmente ultrapassar o limite de WIP de uma determinada fase e é mais complicado. Então, assim, comece a acabar e pare de começar. Foque no bloqueio. Ah, mas é usuário, ele está de férias, eu não consigo falar com ele. Não interessa. A gente tem que arrumar um jeito de fazer aquele desbloqueio. Se inclusive a gente olhar, tem vídeo meu aqui que eu falo sobre isso, que são desperdícios. Tem alguns bloqueios que a gente tem, e a gente não. Isso impacta também a nossa taxa de efetividade, para a gente poder ter o máximo de tempo produtivo gasto dentro de determinadas não, mas de todas as histórias. Então não fique trazendo mais histórias para dentro do fluxo se a gente tem muita história em bloqueio. Desbloqueie. Isso é um vilão dentro dessa métrica de WIP. Porque daqui a pouco você vai ter 10 histórias dentro do fluxo, 5 estão em bloqueio e 5 efetivamente estão seguindo o fluxo normal. E aí o que você faz? Você traz mais 5 para dentro. Aí você fica com 15 de WIP. E se essas 5 que estão bloqueadas desbloqueiam? O que acontece com a sua vida? Então preste atenção nesse tipo de coisa, porque os blocked items são vilões para dentro desse indicador, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é muito tranquilo. Assiste a sequência normal do throughput, do WIP, para você perceber o exemplo que eu falei lá no throughput sobre a parte de influência do WIP, que é uma leading indicator para as lagging indicators, como é o caso do cycle time e do throughput. E no próximo vídeo a gente vai tentar também falar sobre envelhecimento de itens, vai falar sobre velocity, vai falar sobre blockage. Então, assim, aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele comentário se você gostou, se você porventura assistiu também lá o vídeo e você tem alguma recomendação de próximas métricas que vocês queiram que a gente fale aqui, fica com a gente e até o próximo vídeo.